Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Estela e inicialmente eu participaria da apresentação dessa aula com a Karina e com a Cristiane. Mas por conta da situação que a gente está vivendo, eu não consegui ir até a gravação, então eu vim contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sou formada em Têxtil e Moda pela USP e fiz mestrado em Estudos Culturais também nessa universidade. E atualmente eu curso Pedagogia na Univesp. Mas talvez vocês estejam achando essa trajetória um pouquinho confusa, então eu vou explicar melhor para vocês. Durante a graduação, eu percebi que talvez isso não era muito bem o que eu queria, então eu comecei a procurar outros caminhos dentro da universidade e encontrei o grupo de pesquisa Interfaces e a Banca da Ciência. A partir disso, eu comecei a participar de algumas atividades e projetos e desenvolvi meu TCC com o professor Luiz Paulo Piassi. Durante esse processo, eu percebi que eu me encantava muito com a área da educação. Depois de formada, então, e já um pouco mais familiarizada com todo esse processo do grupo de pesquisa, eu decidi fazer mestrado em estudos culturais. No mestrado, então, eu decidi unir alguns elementos que eu gosto muito, que são a música e falar sobre questões de gênero, representação da mulher na mídia e tudo mais. E a partir disso, eu comecei a atuar com o Rita, uma linha de pesquisa do grupo Interfaces, utilizando videoclipes de cantoras pop. Eu fui orientada pelo Emerson Gomes, que também tem uma pesquisa relacionada à música, mas no caso dele, usando o rock para tratar de questões sociocientíficas. E durante o mestrado, eu e outros integrantes do grupo Rita realizamos atividades de difusão científica em um centro para crianças e adolescentes no Jardim Queralux, em São Paulo. E nesse processo, nós tentamos sempre levar o protagonismo feminino relacionado à ciência e, é claro, à música. Todo esse processo me fez ter certeza de que eu queria seguir o caminho da educação e por isso agora eu estou cursando pedagogia. E nessa aula a gente quis trazer para vocês algumas formas de como a música pode ajudar em sala de aula ou também fora dela para trabalhar com a temática da ciência. Seja para falar de assuntos como a ciência na sociedade e todas as implicações que ela traz, ou de conteúdos mais específicos. Bom, espero que vocês gostem da nossa aula e qualquer coisa estamos à disposição. Até mais! Olá a todos e todas! Hoje a gente vai continuar o curso. Vamos falar sobre a cultura musical no ensino de ciências. Eu sou a Karina, sou formada em licenciatura em Ciências Biológicas, professora de Ciências, e eu vou explicar um pouquinho sobre a minha trajetória para vocês. Durante a minha graduação, participei de um projeto em que a gente falava com as crianças sobre ciências por meio da linguagem do hip hop, da cultura hip hop. E aí, durante esse processo, eu fui me aproximando mais dessa cultura e também me apaixonando por essa cultura, pelo rap principalmente. Então, foi por aí que eu acabei chegando no mundo da música com a ciência. Foi assim que eu conheci o professor Luiz Paulo Piassi, que me apresentou a Estela. E quando a gente estava pensando na formação desse curso, a gente pensou em falar sobre música e ciência, porque eu iria falar sobre o rap e a Estela sobre o pop. Mas acabou que a gente decidiu falar sobre música de uma forma geral e abraçar outros ritmos também. Com essa aula, a gente espera que vocês aprendam e a gente espera aprender com vocês também. E eu sou Cristiane, sou professora de Ciências, também formada em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal, e durante a minha graduação, eu me descobri mais uma apaixonada pela educação. Também durante a minha faculdade, realizei pesquisas em torno de racismo científico, relações étnico-raciais e estratégias para uma educação antirracista. Em 2020, conheci a Banca da Ciência, o professor Luiz Paulo Piassi, e me tornei membro do Rindu. Diferente das minhas colegas que me ajudaram na elaboração da aula, eu não tenho pesquisas em torno de ciência e música, mas eu as utilizo em sala de aula, uma vez que, assim como a música, outros elementos culturais podem ser interessantes no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente definiu como objetivos dessa aula 3 principais, sendo o primeiro, apresentar as potencialidades de se utilizar a música no ensino de ciências. O segundo, estabelecer conexões entre a cultura científica e a cultura musical. E 3, sugerir algumas atividades que envolvam música e ciência e também sugerir algumas músicas que abordam o conteúdo de ciências para vocês utilizarem em sala de aula. Bom, existem uma série de pesquisas e de trabalhos que apontam vantagens em se utilizar a música em sala de aula, como, por exemplo, aproximar os alunos tanto entre eles quanto do conteúdo em si, porque é uma forma de mostrar para eles que a ciência está no dia a dia, quanto também aumentar a sensibilidade, a criatividade deles. Então, é muito interessante utilizar a música como recurso pedagógico. Na Base Nacional Comum Curricular, a gente encontra uma série de trechos que podem ser utilizados para justificar o uso da música no ensino de ciências. Então, a gente dividiu essa aula em 2 temas principais, sendo o primeiro, conceitos e conteúdos de ciências naturais que podem ser abordados por meio da música,
E o tema 2, ciência e sociedade, em que a gente vai falar de forma um pouco mais geral sobre como as músicas discutem ciência dentro da sociedade. Como a Karina disse, nessa primeira etapa da aula, vamos então utilizar músicas e como elas podem estar relacionadas a conceitos e conteúdos das ciências da natureza, como por exemplo, a música Chuva, do cantor Djalu. Nessa música são citadas diversas transformações físicas da água, como por exemplo, a condensação e a evaporação. Essa música ela é interessante para trabalhar o conteúdo de ciclo da água, conteúdo que está presente aí nos objetos de conhecimento de transformações físicas e químicas do currículo do 9º ano. A próxima música que deixamos aí de indicação para vocês é a música Chuva Ácida do cantor Criolo. O Criolo se tornou um grande nome da cultura hip hop nos últimos anos e muito influente no público jovem. Nessa música, Chuva Ácida em específico, ele cita diversos problemas ambientais, como, por exemplo, descarte incorreto de materiais eletrônicos, poluição de corpos d'água, poluição atmosférica, enfim, diversos processos que estão relacionados com objetos de conhecimento da BNCC, como, por exemplo, efeito estufa, camada de ozônio, preservação da biodiversidade e entre outros que estão no currículo do 7º ano. A próxima indicação de música é um pouquinho mais antiga. É Espatódia, do cantor Nando Reis. Nessa música, a gente pode trabalhar aí conteúdos, por exemplo, de botânica e de genética. Botânica, como o próprio nome da música diz, né? Espatódia é uma planta, um angiosperma, da família das begoniáceas. Além disso, na música são citados diversos outros processos e estruturas da botânica, como, por exemplo, o gineceu, que é a estrutura de reprodução feminina das angiospermas, e também o processo de polinização. A genética, ela pode ser desenvolvida aí através dessa música, porque o cantor Nando Reis, ele elaborou e escreveu essa música justamente para sua única filha ruiva. Então, talvez aí discutir a ocorrência do rutilismo em sala de aula utilizando a música Espatódia pode ser aí uma estratégia interessante. Então, os objetos de conhecimento da BNCC que podem ser trabalhados são então os mecanismos reprodutivos, incluindo os mecanismos das plantas, e a hereditariedade. A última música que deixamos de indicação aí para vocês professores é o pagode Zé Meningite do grupo Revelação. Nessa música são citadas aí diversas doenças e enfermidades de origem bacteriana, viral, fúngica, doenças cardiovasculares, neurológicas e até mesmo ISTs, que pode aí fomentar o debate em sala de aula. Então, o conteúdo que pode ser abordado são então justamente as doenças, que estão aí no objeto de conhecimento da BNCC de indicadores e programas de saúde pública. Por esse motivo, escolhemos aí a música Zé Meningite e justamente esse objeto de conhecimento para poder indicar uma atividade para vocês. A proposta da atividade é um estudo de caso com a música Zé Meningite. Como ela funcionaria? Inicialmente, o professor deve apresentar a música para os seus alunos, então deixar que eles escutem, e também disponibilizar a letra da música. Depois desse processo, os alunos então deverão listar as doenças que são citadas. E aí vocês, professores, podem fazer o recorte que vocês quiserem. Vocês podem pedir para que eles citem apenas doenças de origem bacteriana, ou viral, ou fúngica, enfim. Depois dessa etapa, vocês, professores, deverão dividir os alunos para que eles pesquisem sobre essas doenças, sobre a ocorrência, a incidência, sobre os agentes etiológicos, sobre a transmissão e entre outros aspectos. Por fim, os alunos deverão então construir um plano de ação para prevenir essas doenças em suas comunidades, a partir dos dados anteriores. Então, por exemplo, a incidência das doenças no Brasil e talvez nessas comunidades, e também utilizando os programas de saúde pública que estão presentes aí no objeto de conhecimento da BNCC. Então, no nosso tema 2, Ciência e Sociedade, a gente tem como sugestão a música Admirável Chip Novo, da cantora Pitty. É uma música muito questionadora em que a cantora fala sobre o papel da ciência e da tecnologia na nossa vida, através de contextos históricos, econômicos, sociais, e a partir disso vocês podem criar uma discussão com os alunos sobre qual é a influência que a ciência tem na nossa vida, diretamente ou indiretamente, e qual a importância da gente se informar sobre e procurar saber, questionar, enfim, fazer parte desse processo. A segunda sugestão de música que a gente tem é a música Look What We've Become, da cantora Grace Potter, em que, além da música, nesse caso, vocês podem trabalhar também com o clipe, porque no clipe mostram várias mulheres cientistas trabalhando na NASA, enfim, e com isso é possível fazer uma discussão com os alunos sobre mulheres na ciência ou minorias na ciência de forma geral, e a partir disso também fazer um debate sobre essa desconstrução da imagem do cientista, né? Normalmente, quando a gente fala de ciência, de cientistas com as crianças, elas tendem a pensar naquela imagem parecida com Albert Einstein, né? Um homem branco de jaleco no laboratório. E isso é ciência.
Mas não é só isso. Vocês podem também trabalhar com os alunos algumas mulheres que foram importantes nesse processo de descoberta científica no passado, como, por exemplo, a Katherine Johnson, a Marie Curie e a Rosalind Franklin. Mas também mostrar que existem mulheres brasileiras hoje fazendo ciência também, como a professora Bárbara Carini, a professora Anita Canavarro ou a professora Sônia Guimarães. Então, de sugestão de atividade, a gente tem uma atividade que a gente intitulou de Admirável Futuro Novo. A ideia aqui é que os alunos ouçam a música da cantora Pitty e leiam um breve resumo do livro Admirável Mundo Novo, que foi escrito pelo Aldous Huxley, e o livro retrata uma distopia em que as pessoas são geradas única e exclusivamente por fertilização in vitro, e mesmo antes delas nascerem, elas já são atribuídas a algumas castas sociais. No meio da história, a gente começa a ver que um personagem começa a questionar esse sistema político e esse poder, e enfim, eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas é um livro muito legal. Então, a ideia é que os alunos leiam um resumo desse livro e discutam entre eles algumas semelhanças e diferenças entre a música, entre o livro e as suas próprias vidas, os seus contextos, onde eles moram. Depois disso, os alunos vão ser separados em alguns grupos e eles devem pensar em 2 futuros possíveis. Um em que as pessoas têm acesso à informação e se interessam, e a grande parte da população participa dos processos de tomada de decisão de assuntos importantes, como agrotóxicos, aquecimento global e etc. E um segundo em que as pessoas não têm muito acesso e nem muito interesse, e só um grupo seleto de pessoas tomam as decisões pelas outras. A partir desses 2 cenários, os alunos devem se perguntar: em qual deles haveria mais desigualdade social, maior extinção de espécies, mais doenças, e o porquê disso? Então, depois disso, vocês atuariam como mediadores dessa discussão, em que os alunos iam discutir suas principais ideias, suas respostas e pontos de vista. Depois disso, vocês podem pedir para eles fazerem algum tipo de sistematização das ideias, podendo ser um desenho, um mapa conceitual, ou até por escrito mesmo, do jeito que vocês acharem melhor. E a ideia aqui é que os alunos comecem a se questionar mais sobre a importância de se interessar por ciência no contexto social, o quanto a ciência impacta a vida deles. E para finalizar a nossa aula, deixamos então um resuminho para vocês. Mostramos inicialmente diversas referências que mostram como a cultura musical pode ser um interessante recurso didático. Depois, mostramos músicas que podem estar relacionadas a conteúdos e conceitos das ciências da natureza. E também mostramos que a música pode ser interessante para levar a reflexões sobre o papel da ciência na sociedade, questões relacionadas a gênero, raça e até mesmo a neutralidade da ciência. Ao longo da nossa aula, também deixamos aí diversas sugestões de atividades. Essas foram as nossas referências utilizadas para a elaboração da aula. Esperamos que vocês tenham gostado, se inspirado. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão, manda pra gente. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!